Eu não vou fazer o que mais de 33 milhões de pessoas no Brasil fizeram, que foi se abster do voto. Eu vou dar minha opinião sobre esse segundo turno. No final, você vai, depois que eu fizer uma análise de como é que vai ficar a votação e tal, você vai saber mais ou menos o meu posicionamento, meu ponto de vista, e vai verificar se isso serve para você ou não, essa minha análise. Mas eu vou tentar fazer uma análise totalmente aqui imparcial. Eu não quero defender nenhum lado, nenhum outro. Nós temos aí uma eleição muito polarizada, certo? E eu vou fazer aqui uma análise totalmente imparcial. Como foi observado nesse primeiro turno das eleições, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele ficou em primeiro lugar. Isso porque na região Nordeste teve uma quantidade de votos expressiva para ele, certo? O percentual aqui no Nordeste, eu falo aqui porque eu resido no Nordeste, teve uma diferença muito grande em relação ao então candidato Jair Bolsonaro. Então, Lula saiu na frente nesse primeiro turno. Mas será que ele vai conseguir ganhar também no segundo turno? Vamos fazer aqui uma análise juntos de como é que está o cenário, de como é que estão as coligações, quem está apoiando quem, certo? E no final, a gente vai entender mais ou menos quais são os direcionamentos que nós teremos na política do nosso país. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de conversar um pouco com você que está assistindo esse vídeo. Faça a sua parte, vá às urnas, decida quem você quer, decida, faça uma análise da retrospectiva de como foi o governo de Lula, como foi um pouco também do governo de Bolsonaro. Faça essa análise e escolha, independente de quem seja. Vá até as urnas no dia 30 e faça a melhor opção. Por quê? Porque você também é responsável pelo futuro do seu país. Então não adianta você não ir, voltar, e depois você fica reclamando das oportunidades que você não tem na vida. Não adianta. Então, faça a sua parte e vote. Tivemos aí uma abstenção de 33 milhões de brasileiros. Isso é muito grande, pessoal. Isso é muito preocupante. Lula ganhou no primeiro turno. Eu vejo que as eleições no primeiro turno ficou quase que empatados. Eu acho que 6 milhões de votos, eu acho uma quantidade pequena, certo? Por que eu acho pequena? Porque, como todos nós sabemos, no Nordeste é fechado com o PT. Historicamente, certo? O Nordeste tem mais votos para o PT. Sempre foi assim. Então, não existiu nenhuma surpresa. Para mim, o que surpreendeu mesmo foi a região de Minas Gerais. Eu acreditava que o Bolsonaro poderia ganhar, ter uma disparada aí em Minas Gerais. Mas o que nós vimos foi que as regiões mais pobres, como o Nordeste, o Norte, algumas partes ali das regiões, se você dividir o país, se você pegar o mapa, você vai ver que a parte de cima, que é onde Lula ganhou, são as regiões um pouco mais pobres, e a parte de baixo, que é a parte onde Bolsonaro ganhou, que são regiões que têm um poder, um poder aquisitivo, uma divisão, um desenvolvimento melhor, certo? Que as questões aí de São Paulo, Rio de Janeiro, foi onde Bolsonaro ganhou. Na minha opinião, as eleições ficaram quase que no empate. 6 milhões de votos, eu considero pouco ainda, certo? No primeiro turno, nós podemos observar que Lula teve todo o aparato a seu favor. Então, Lula teve a mídia a seu favor. Foram 4 anos de governo de Bolsonaro que a mídia vem criticando friamente Bolsonaro. Criticou ele do início do governo até o final. Então, Lula teve a mídia a seu favor. Lula teve também as pesquisas que apontavam ele com uma vantagem muito grande, e quando podemos observar com os números, não foi isso que aconteceu. Tivemos aí praticamente quase que um empate, né? Posso dizer assim, quase que um empate. Eu sei que algumas pessoas dizem, 6 milhões de votos é muito. Eu não considero muito, certo? O número de abstenções, só para você ter uma noção, o número de abstenções em São Paulo foi de 7 milhões. Se essas 7 milhões de pessoas pudessem votar, talvez o resultado poderia ser outro. Ou uma distância menor, um empate técnico. Então é isso, concluindo, né? Lula teve todo o aparato a seu favor. Ele teve a mídia, teve a Globo, teve pesquisa a seu favor, teve tudo a seu favor. E eu acho que o PT ficou um pouco preocupado, porque eles esperavam ter uma vitória um pouco maior, certo? Uma diferença um pouco maior frente a Bolsonaro. E não foi isso que aconteceu. Para esse segundo turno, o que é que eu vejo, né, de possibilidade para Bolsonaro? Eu acho que agora, com as alianças que ele fez alianças muito importantes, como o Romeu Zema, governador eleito aí de Minas Gerais. Então ele teve essa aliança aí muito forte com o Romeu Zema. Tem alguns outros governadores também que estão apoiando o Bolsonaro, certo? Por outro lado, também tem pessoas importantes como a Simone Tebet
e o Ciro Gomes, que está apoiando o Lula. Algumas pessoas falam, vai ter muita transferência de votos, de quem vota em Ciro ou em Simone vai votar em Lula. Assim como algumas pessoas falam que vai ter muita transferência de votos, de quem vota em Tarcísio ou quem vota em Romeu Zema, vai voltar para Bolsonaro. Só que a gente tem que ter uma análise um pouco fria, né, da situação. Será que essa transferência de voto vai acontecer realmente, como as pessoas esperam? Eu acredito que o segundo turno é uma nova eleição. Eu não tenho como dar certeza de nada. Você também não tem como dar certeza. Inclusive a mídia também, que tenta manipular as pessoas, não tem como dar certeza de nada, certo? E assim, o que eu passo para você como análise é o seguinte: se Bolsonaro conseguir essa quantidade de votos que ele tanto espera em Minas Gerais, a distância para Lula vai diminuir, certo? Digamos que ele consiga reverter o resultado, o que eu acho um pouco difícil. Eu não acredito em transferência de voto assim tão fácil. A rejeição para Bolsonaro também está muito grande, certo? E eu acho que vai ser uma nova eleição. Na minha opinião, primeiro cenário que eu traço. No Nordeste, vai existir um número maior de abstenção. Eu acredito nisso. Eu acredito que no Nordeste as pessoas vão votar menos dessa vez. Então a diferença de Lula para Bolsonaro pode diminuir. A vantagem de Lula no Nordeste tende a diminuir porque o número de eleitores no segundo turno tende a ser menor. Então esse é o primeiro cenário que eu traço. O segundo cenário é que se Bolsonaro conseguir realmente reverter, né, essa diferença em Minas Gerais, o que eu acho um pouco difícil, ele também pode encostar ainda mais. E, na minha análise, você aqui imparcial, eu acredito que Lula possa vencer, certo? Eu acho que tem assim uma chance de 60% para Lula e 40% para Bolsonaro. É a minha análise, tá, pessoal? Eu não estou dizendo que Lula vai ganhar, eu não estou querendo isso, não estou dizendo aqui nada disso. Só que eu acho que Lula tem uma vantagem, uma certa vantagem perante a Bolsonaro, porque ele já utilizou todos os aparatos, os meios que ele tinha, né, para poder ganhar no primeiro turno, e agora ele se mantém em uma posição um pouco mais confortável do que Bolsonaro. Agora, vale a pena a gente analisar os debates, vale a pena a gente estudar um pouco sobre o passado dessas pessoas, certo? Porque o cargo de presidência da República é um cargo de grande responsabilidade, a gente não pode eleger qualquer pessoa. Então vale a pena você ir às urnas votar e vale a pena também você ver direitinho quem é o candidato que você vai escolher. Até a próxima e tchau!